PGR não tá nem aí para Débora, Isso. que tem 2 crianças, que pegou um batom, escreveu na estátua a frase de um ministro. Aí ela é altamente perigosa e o eixo da corrupção, segundo o relatório da Polícia Federal, fala, confessa aí, paga uma multa e vai para casa. Você comenta sobre isso e eu quero colocar mais um item, porque a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, olha que interessante, ela propôs ao STF um acordo de não persecução penal, tá? Ou seja, um acordo para não ser processado o deputado André Janones, investigado por liderar um esquema de rachadolas em seu gabinete. Esse tipo de acordo permite que o acusado não seja julgado por algum crime desde que ele confesse a prática do delito e cumpra as condições estabelecidas pela Justiça, como pagamento de multa ou prestação de serviços. A Polícia Federal indiciou Janones em junho, afirmando que o parlamentar é, aspas, o eixo central em torno do qual toda engrenagem criminosa gira, fecho aspas. Aí a mesma PGR não tá nem aí para Débora, Isso. que tem 2 crianças, que pegou um batom, escreveu na estátua a frase de um ministro. Aí ela é altamente perigosa e o eixo da corrupção, segundo o relatório da Polícia Federal, fala, confessa aí, paga uma multa e vai para casa. Bonitinho. E fica por isso mesmo. Olha, eu tenho algumas perguntas a respeito do caso do Gilmar Mendes, né? Junto com o José Dirceu. Primeiro que o José Dirceu, ele recebeu uma espécie de perdão ali da Dilma, né? Já que ela assinou lá o decreto que limpava a barra dele. Aí eu faço a comparação Não é para ele. Vamos lá. O indulto é genérico. Isso. Ela põe lá critérios. Se você bingar, contemplou. E olha que engraçado, o induto que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira... Exato, a graça, que era uma coisa nominal, não tem como retirar porque é pessoal. Exatamente. E ela foi retirada numa canetada porque o judiciário decidiu. Então já é uma corrupção do judiciário. Corrupção no sentido de que você não está cumprindo a lei, você corrompeu a ideia que rege aquela instituição. Que aqui, hoje em dia, a gente tem que sair explicando cada conceito que a gente usa, né? Exatamente. Aí, tá bom, essa é a minha primeira pergunta. Por que no caso do José Dirceu é mantido, no caso do Daniel Silveira não é mantido? Não consigo entender. Segundo ponto, José Dirceu, há uns 2, 3 meses, falou que ele vai voltar ao Congresso, que ele quer voltar ao Congresso, deu puxão de orelha, inclusive, na base dele da esquerda, disse que a esquerda tem que varrer a direita do Congresso, que isso está errado. Militante de longuíssima data, cria da USP, militante há muito tempo, José Dirceu. Não, ele é da PUC. Mas das ideias. Ele é das aluno ideias, da PUC. Mas das ideias ele que é filho da PUC. Ele é filho da PUC, mas ele é militante das ideias que reverberavam principalmente na USP. Daquela galera ali do Florestan Fernandes e tal, que foi fazendo aquela linha da desgraça dentro da USP. Ele é cria de todas essas ideias há muito, muito tempo. E aí a minha pergunta é, se de fato houve, vamos considerar a hipótese da esquerda, se de fato houve parcialidade pelo Sérgio Moro em relação aos processos políticos que foram julgados. Aí você faz a segunda pergunta, a materialidade do crime? Porque eles não devolveram uma série de dinheiros aos cofres públicos? Então, esse dinheiro era de onde? Se ele devolveu, não era? Então voltou para cá? Como é que funciona? É por isso que eu falei aqui. É por isso que a ação civil é independente da penal. Pois é. Porque você não pode, tem a prescrição, etc., é o inferno. Se houve nulidade e prescreveu, não dá para você prender. Mas existe a possibilidade de você pedir a indenização civil. Entendeu? Exato. Por isso que a esfera civil é independente da penal. E não faz o menor sentido. Só para vocês terem ideia da bagunça que eles fazem, não é só uma questão de desrespeitar, mas é uma questão da bagunça que é feita e como é que isso vai ser corrigido ao longo do tempo. Porque uma hora isso vai estourar e não vai mais se aguentar. O problema é que antes de estourar a coisa piora muito e todo mundo pena muito, perece muito até que a coisa comece a melhorar de novo. Aí a gente parte para o André Janones e a gente conclui aquilo que é óbvio, que a gente vem dizendo aqui há muito tempo e quem está minimamente ligado no cenário político sabe. Não existe justiça no Brasil, eles não estão preocupados
com nada. O caso da Débora, para mim, é bastante emblemático, porque ele demonstra bem o instinto de vingança que tem o nosso judiciário, porque ela disse uma frase mencionando a frase dita pelo ministro do STF, ela está sendo punida. Entende? Não é uma punição pelo crime, é uma punição por ter sido irônica com o ministro. E aí você demonstra que não existe justiça. Você pode fazer rachadinha. O André Janones não é perseguido pela imprensa. O André Janones, ele tem acesso às redes sociais dele tranquilas e ele tem um discurso extremamente agressivo e bélico. Ele tem acesso a todas as redes sociais dele. Por quê? Porque o problema não é o que se fala, o problema não é o que se faz. O problema é quem está fazendo. Quais são as ideias que você parte como premissa? E aí a justiça vai agir de um determinado modo. Ela pode te vingar. Só para fechar meu comentário, o Lula disse que voltaria ao poder para se vingar, para ferrar todos aqueles da Lava Jato. Isso está acontecendo na prática. E o ex-presidente peruano, só para vocês verem a diferença de ideias em termos de justiça, o ex-presidente peruano Alejandro Toledo, ele foi condenado a 20 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, uma série de coisas. Dentre os crimes estava o recebimento de 35 milhões de dólares pela Odebrecht, por isso ele foi condenado. Aqui no Brasil, todos estão sendo soltos, a justiça está passando a mão na cabeça e, se duvidar, a gente ainda tem que pagar a indenização. Será que a gente está errado? Acho que nós vivemos um esquema, pô. Acho que nós estamos errados. Provavelmente não começa a ser, nós estamos errados. Para que nós vamos ficar falando isso aqui? Aí bizarro, a gente ainda corre o risco de Eu não tenho vocação falar, né? de herói. Eu não tenho vocação de herói. Você vê, já é difícil, eu já não... Se a Oeste me mandar embora, eu não consigo trabalhar em lugar nenhum. Para que eu faço isso aqui, gente? Fala para mim. Já não consegue. Tem que estar no esquema também. Já não está conseguindo marido, porque é de direita, né? É complicado, né? Nossa Agora, se você não conseguir trabalho, você está ferrado, pelo amor de Deus. Não, a gente não tem essa vocação de herói, mas é meio que falar o óbvio sempre. A gente desenhou muito bem o que está acontecendo no país. É super complicado o que a justiça tem feito. Ela é parcial, sim, e depende, sim, de quem está falando, qual é o teor ideológico de quem fala e não o que de fato foi dito. O Janones, por exemplo, ele já veio a público assumir que ele produziu fake news durante as eleições. Foi óbvio. Ele teve alguma punição pelo TSE? A candidatura daqueles candidatos que ele apoiou, o Lula, por exemplo, foi barrada, teve algum problema, sofreu algum revés? Não, nenhum. Nada. Por quê? Porque ele faz parte do sistema. E o sistema quer isso. Ele quer perseguir quem não faz parte do sistema. E aí a gente volta em todos os assuntos que nós estamos falando aqui desde o início, que é uma perseguição. Existe uma perseguição muito clara no país. E nós que estamos aqui nos dispondo a falar, às vezes sem like, sem o compartilhamento, estamos dando a nossa cara para sermos perseguidos também. Porque há poucos corajosos, né? Corajosos não radicais, porque os radicais também estão sendo perseguidos a todo tempo. É aquele que tem o discurso mais efusivo, aquele que perde mais a paciência, grita. Vídeo de Daniel Silveira, preso e perseguido ad eternum. Né? Esse cara acabaram com a vida dele, sabem quem acabaram, né? E que, porventura, podem acabar com a nossa. Porque esses dias eu estava almoçando pós-programa com o PAVINATTO em um restaurante e ele recebe um oficial de justiça para poder assinar minha vida é assim, eu estou sentado no restaurante, vem o oficial de justiça, fala, senta aí, quer beber alguma coisa? Sim, foi exatamente isso que ele fez. Mas de verdade, ele falou, quer beber alguma coisa? Ela aceitou? Fala, não, obrigado. Não, toma uma dose, toma uma branquinha comigo aí. Quer comer algo, né? Pede uma porção para ela, porque de fato nós que estamos à frente... É impressionante. E somos perseguidos. Então é muito claro o que está acontecendo, né? O Janones é um cara que utilizava o discurso de que Bolsonaro era família de milicianos e rachadinhas. E olha só que curiosidade, ele foi pego num esquema de rachadinha, mas está tudo bem, porque ele faz parte do sistema, ele faz parte do governo eleito, que era o governo do amor, só que não. É o governo da perseguição, é o governo do ódio, é o governo da vingança.
contra tudo e todos aqueles que pensam diferente, que somos nós, que estamos aqui, que são vocês, que estão assistindo calados, com medo de ir às ruas. Porque tem sim, eu vejo aqui no chat, não, nós não temos medo de ir à rua, falta liderança, falta nada. Falta nada. Vai pra rua. Se torne você uma liderança. Não pode. Você tem medo. Por quê? Porque este governo é o governo do ódio, é o governo da perseguição. Vide Janones, que é um confesso de produção de fake news, é um criminoso. Ele não confessou. Não, fake news ele confessou. Ele fez ele escreveu no Twitter dizendo que ele fez, que era assim que funcionava e que tinha que fazer mesmo. Exato, ele confessou. Tá depois das eleições. Sim, e ele não está no inquérito da fake news. Não está no inquérito, ele admitiu. E ainda chamam o STF, esse simulacro de STF de justiça. É isso que acontece, infelizmente. Impressionante. Impressionante. Respirar. Não, realmente essas coisas me tiram do sério. É aí que eu me sinto sempre lá o judeu na Alemanha dos anos 35, 36, falando, não pode ser possível. Daqui a pouco isso passa. Melhora, né? É. Daqui a pouco isso passa. Daqui a pouco tô eu indo viajar de trem. Você já está viajando de trem? A minha sorte é que a polícia aqui em São Paulo é bárbara. É um pessoal muito bacana, que conversa bem, etc, sabe explicar, sabe, um pessoal muito cordato. Porque se fosse, imagina, o tanto que eu vou para a polícia responder inquéritos, etc, fosse no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tava lascado. Porque a polícia aqui é boa. Nessas horas é bom morar em São Paulo. Os Pavinato só tem uma discordância que eu faria de ti. Você disse que você não quer ser herói. O herói ele não escolhe ser. É uma decisão que ele toma. O que é o erro daquele que é escolhido para ser herói ou se torna herói, ele não aprender a se acompanhar das pessoas certas. Aí é que pode ser o erro. Porque a tendência é ele ficar só. Mas isso eu não acredito que vai acontecer com você. Tem outras pessoas que vão sofrer isso antes. Porque que eles vão parar, eles não vão parar. E já não é mais nem porque eles querem tirar proveito disso, eles não podem mais parar. A máquina ganhou vida. E acabou. A máquina está funcionando por ela só. E aquilo que nós estamos vendo, o que nós vivemos? Nós vivemos o drama do Béria. Qual é o drama do Béria? Aponte-me a pessoa e eu te digo qual é o crime. Porque a máquina precisa funcionar dessa maneira. O José Dirceu é óbvio que ele seria inocentado. Porque o Janones também, o que o Janones confessou é irrelevante. Ele confessou que ele fez fake news. Mas como não existe a definição de fake news, o que vai ocorrer? Simplesmente, para ele vale a inexistência da fake news, porque não existe crime sem antes ter uma lei que a configure. Até porque ele vale. Subjetivo, né, professor? Não. A definição de fake news, o que é a fake news, afinal de contas? Né? Se o cara vai lá, assume, olha, eu fiz fake news. Tá bom, mas tá tudo certo. Porque no teu caso não era. Pois é, no caso dele não. Por quê? Porque ele é uma necessidade política. Agora, nós estamos nessa desregulação. E você pega e fala, por que eu insisto nisso? Por exemplo, o Toffoli devia estar no inquérito da fake news. Sim. Porque quando o Lula falou que ele tem notável saber jurídico e ele aceitou que ele tinha notável saber jurídico, isso é fake news. Mas isso é apenas um detalhe. As manifestações mas é fake news. As manifestações dele são piores do que ele aceitar ter notável saber jurídico. O Bessias tinha que estar no inquérito da fake news. As manifestações, aquilo que ele fala, por exemplo, poderia ser configurado, não apenas ele, mas quase todos esses. Agora, a questão toda é a seguinte. Uma vez tomada uma decisão, tem que ir até o final. E eles estão indo até o final. Nós é que não estamos indo. Sabe por qual razão? Porque a gente está cometendo os mesmos problemas de desvio deles. Com a corrupção? Não. A gente não está sabendo agir em harmonia e está permitindo que aquilo que não preste emerja. Esse é que é o problema. Permitir aquilo que não presta que emerja. E nós vimos aí nas nossas eleições, tem muita gente que está emergindo e que não vale nada. Mas fizeram um discurso que é o discurso adequado para aquele que precisa ser bajulado. É isso. Aí essa pessoa emerge, mas ela não presta. Pode falar, esse não presta, mas está emergindo. Por qual razão? Porque não estão sabendo controlar e dar uma direção correta e assumir o seu papel histórico. Tem gente que não está querendo assumir o seu papel histórico. Mas tem que assumir. As nossas lideranças estão perdidas. Oi?
Falar em assumir papel, teve um evento, né, Té? Durante esse evento sobre cinema e economia, realizado ontem em São Paulo, o vice-presidente plenária, o Geraldo Alckmin, disse que se considera um cinéfilo. Cinéfilo, dizendo, não é aquele que se masturba vendo filme. Cinéfilo é aquele que é muito fanático por cinema. Olha aí. Tá? E pediu até para fazer uma ponta em um filme. Vamos ouvir essa bosta. Eu quero finalmente dizer que se tiver uma pontinha aí num filme, me convide. Eu sou cinéfilo. Eu adoro cinema, adoro. Desde a minha infância. O Mazzaropi está enterrado em Pindamonhangaba, na minha cidade. Vocês perceberam uma coisa? Que o Geraldo Alckmin, ele tá a cara da velha surda da Praça é Nossa. Ele tá igualzinho. Ele podia falar pro Carlos Alberto de Nóbrega. Tá igualzinho. Tem foto aí, alemão? Da velha surda, é o famoso 10 segundos. Então vai, que papel vocês acham que o Alckmin pode fazer? Eu posso sugerir? Pode. Teria dois. Ele poderia... O Pinóquio, né? Que mente pra caramba. Mas afinal de isso contas, aí já é do Lula. Não, mas espera um pouquinho. Aí, olha, tá a cara, o Geraldo Alckmin tá a cara dela. Meu Deus, tá mesmo. Não tá? Tá aí, ó, Geraldo Alckmin pra você. Bom, Pinóquio é o Lula, não aceitamos. Não, então ele pode fazer o filme também O Grande Mentiroso. Ele pode pegar uma pontinha de protagonista no Grande Mentiroso, porque não foi ele mesmo. Tá, cara, é tão chato ficar repetindo isso, porque parece que a gente vem e repete toda vez. Mas não foi ele que disse que o Lula voltaria à cena do crime. Qual o papel de filme de crime que a gente tem aí? Ele pode fazer papel de palhaço. Tá, isso ele já faz. Outro. Ele pode fazer. Agora, a pontinha que ele fala não é a binga do cigarrinho do Cabeta? Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Ele tá lá no cinema. Alguém tem uma pontinha aí pra mim? Cara, que vergonha, né? Toda vez que a pauta é Geraldo Alckmin, eu fico com muita vergonha alheia. Eu fico assim, a minha vontade. Sabe que papel ele podia... É o sonho dele, podia ser o Daniel San. Fazer um Karate Kid de 26. Isso, ele já sabe fazer ali, né? O professor estava comentando aqui, antes da gente entrar no ar, o que Parece aconteceu. O Gargamel, tem outro Gente, que vergonha. Nossa, que eu deixa eu sinto só desse sugerir que é um cara. filme brasileiro de 2022, chama Cena do Crime. Ninguém vê um filme thriller de brasileiro. investigação estruturalista no bairro Nobre do Rio. Cena do Crime. Onde o Lula voltou à cena do crime. Ó. Uma boa sugestão. Pois é. Ninguém vê filme brasileiro aqui. Foi interessante ele citar Pindamonhangaba no discurso dele, porque ele acabou de perder a eleição em Pindamonhangaba, né? O candidato dele perdeu para o candidato do PL. Amar o Alckmin. E ele ainda Agora ele vai virar ator. E ele ainda cita o Mazzaropi, né? O Mazzaropi é um dos maiores atores do país e o Mazzaropi fazia turnê e tal, uma baita de uma dedicação, um trabalho assim incrível que o Mazzaropi fez para o cinema nacional. Os filmes do Mazzaropi, inclusive, são bons, são engraçados, são divertidos. Ele mesmo bancava. Exato, ele fazia turnê. Era uma coisa assim impressionante o nível do empreendedorismo e da atuação do Mazzaropi. Coitado do Geraldo Alckmin quando menciona o Mazzaropi. Não é nada, não é na política, não é nessas falas como figura pública e vai ser menos ainda num cinema, né? Será que ele pode fazer alguma novelinha na TV Brasil, que agora vai produzir novela? Que vai ter novela, olha aí. É possível, né? Será? Hein? É possível, é possível. Ele já está se voluntariando. Quem sabe que não é o emprego que ele está buscando assim que ele perder a vice-presidência da República nas próximas eleições de 2026. Vai fazer o que depois? Mas Não também tem já mais vai nem aposentar, cena. né? Pelo amor Mas também de com Deus. o tanto de crime que está acontecendo, tem várias cenas para ele fazer. Aí o único filme que dá pra fazer é Nosso Lar. Não é? É difícil até fazer piada num contexto de Mas no tragédia. caso ele ia ficar como no esse. umbral, né? Ele não ia entrar no Nosso Lar, né? Sabe que antes de entrar no Nosso Lar, você tem um umbral. Não, que é no onde fica o Nosso Lar eu lodo. não sei, mas ele já entrou na Minha Casa Minha Vida. Imagina, eu fico imaginando ele no umbral lá, naquele lodo se deslocando. Olha, lá. falando em lodo, Gargamel, né? Esse Geraldo Alckmin é sempre uma alegria, né? Sempre Sabe uma alegria. coisa? De A onde gente você aqui tirou em São o Geraldo Paulo, a Alckmin, gente vai aqui em sempre São uma Paulo alegria. levou esse homem a sério durante muito tempo. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então,
a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.